Bom dia, Escolher. bom dia, mais um PG, né? Nós queremos agradecer a todos vocês que aqui entraram, que estão chegando, e agradecer o pastor Joabson, prontamente ele aceitou o nosso pedido e está aqui. O pastor Joab mora em Brasília, ele é neto da irmã Joana, né? Bom dia, irmã. E a irmã Joana está muito alegre que seu netinho está aqui com a gente. Seja bem-vindo, pastor. A palavra é com o senhor agora. Pode falar de onde que o senhor está, pode falar aí as características do senhor neste momento para a gente. Bom dia, irmãos, tudo bem, minhas irmãs? Não sei se consegue me ouvir bem? Sim, tá ótimo. Que legal, que bom. Fiquei muito feliz com o convite. A irmã entrou em contato comigo e me chamou para estar aqui com os irmãos e fiquei, de fato, muito feliz. Eu estava observando agora há pouco os pedidos, agradecimentos, olhando também os irmãos que estão conosco e fiquei feliz de ver minha tia Nenze aqui também, tia Nenzinha. Que felicidade, tia, de ter a senhora conosco neste momento tão especial. E também vi um membro aqui da minha igreja, a irmã Valda, que também está aqui nessa reunião, minha irmã. Um forte abraço para a senhora também. Como a irmã acabou de comentar, a irmã Rita, eu estou atuando aqui em um distrito em Formosa, que fica bem próximo a Brasília, e estamos aqui com os irmãos, está sendo uma bênção, Deus tem aberto muitas portas, e estamos bem felizes com tudo que o Senhor vem fazendo, né, por meio da obra do Senhor aqui. E, minhas irmãs, é de fato bem interessante, bem importante a forma como Deus ele vai conduzindo as nossas vidas, não é mesmo? Estou aqui também, meu Olhando. filho. O meu vó aí. Meu vozinho. Um forte abraço, vó. Deus abençoe muito a senhora. Obrigado. Deus, ele cuida muito da gente, né? Quando nós paramos e começamos a pensar, a observar aquilo que o Senhor ele vem fazendo em nossas vidas, é de fato algo grandioso. Deixa eu até aproveitar e apresentar para as irmãs, para os irmãos aqui. Não sei se conseguem ver, mas essa é a minha família. A Linda minha, família. nossa Linda família, pastor. minha Deus esposa, abençoe. minha filhinha. Linda, que Deus continue Amém, abençoando, pastor. Futuro e o caráter da sua filhinha. amém, amém. E olhando assim, muitas vezes nós paramos para olhar para o nosso passado, para a nossa vida, como que Deus cuidou e conduziu até aqui, e muitas perguntas surgem, muitas respostas começam a surgir também depois de um tempo, justamente porque muitas vezes quando estamos lá no começo de tal situação, às vezes não é tão perceptível como que Deus vai estar conduzindo. E é justamente por isso que a pergunta que eu trouxe, ou o tema que eu trouxe hoje para a nossa reflexão nesta manhã de terça-feira, é isso. Se Deus, se ele se importa conosco, se Deus ele realmente tem uma preocupação em estar conosco, nos ouvindo, falando, mostrando alguma coisa, ou se a preocupação do Senhor é simplesmente ficar de lado, somente olhando o que está acontecendo. Por que isso? Se as irmãs, os irmãos que aqui estão observarem, por muitas vezes o questionamento humano, ele vai estar norteado justamente por essa questão. Se Deus se importa com a humanidade, ou se nós já fomos há muito tempo deixados de lado para viver cada um a sua própria sorte, fazendo o que quiser fazer da sua vida e ponto final. É basicamente isso que vai guiando algumas vidas. E como eu disse, estava aqui ouvindo os pedidos, vendo também os agradecimentos, as irmãs ali anotando. Isso é uma bênção, quando anotamos, e depois oramos, e clamamos, e falamos para o Senhor sobre aquilo. E muito daquilo que nós falamos e que nós pedimos está envolvido com aquilo que nós entendemos que é necessário para viver uma vida e desfrutar de uma vida sempre melhor, mas também juntinho do Senhor. E isso é algo muito importante. Mas essa pergunta, ela sempre vai ficar norteando a nossa vida e nosso pensamento.
Deus se importa? E como ter certeza que o Senhor realmente se importa com aquilo que eu estou passando hoje? Muitas pessoas, quando elas não querem mais estar em um caminho cristão, digamos assim, muitos vão por esse lugar. Não, Deus não se importa mais comigo, eu estou sofrendo, eu estou passando por tal situação, é porque Deus não quer mais saber da minha vida. E às vezes nós saímos a fazer alguma visita, um trabalho missionário, orar com alguém, e essa pergunta ela sempre volta. Não, mas é porque parece que Deus me esqueceu, me abandonou, não quer mais falar comigo, não quer ouvir os meus clamores, e muito passa por essa questão aí. E então eu gostaria, nesta manhã de terça-feira, de conversar com os irmãos aqui, com as irmãs, sobre essa questão. Como que Deus realmente nos mostra que Ele se importa com aquilo que estamos passando e como ter a segurança de que a nossa vida, por mais que ela tenha os seus diversos altos e baixos, e que todos nós passamos por esses altos e baixos em algum momento de nossa vida, é ver o que a Bíblia ela sempre tem a nos oferecer e a nos ensinar em relação a isso também. Então, eu quero ler com todos aqui o que está escrito no livro de 1 Pastor, deixa eu Pedro. posso fazer uma oração pelo senhor rapidinho antes do senhor começar? Pode sim, sem problemas. Tá bom, meu querido. Maravilhoso Deus, nesse momento, Senhor, queremos colocar aqui em tuas mãos a vida do pastor Joabson, Senhor, que o Espírito Santo use poderosamente mais uma vez, Senhor, trazendo para nós a tua mensagem, compartilhando conosco, Senhor, e que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja realmente, Paizinho querido, no controle da mensagem, para que essa mensagem também venha de acordo com as nossas necessidades, que eu te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, minha irmã. Amém, amém. Adoração. E, como eu diria, meus irmãos, é de fato uma preocupação que nós precisamos ter em saber qual é o pensamento de Deus a nosso respeito e como nós vamos estar, de fato, ali vivendo aquilo. E como eu estava falando também, eu quero ler com os irmãos um texto na Bíblia, que esse texto ele fala muito ao meu coração quando eu estou passando por isso, porque afinal de contas todos nós passamos por momentos de se questionar, de se perguntar e de falar, Senhor, como ou quando o Senhor vai me responder, qual vai ser a resposta, o que eu tenho realmente que viver para passar por isso. E no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, dos versos de número 12 até o verso 14, Pedro ele vai falando sobre isso com aqueles que estavam ouvindo as suas cartas. Vale ressaltar e vale lembrar que eles estavam em um contexto de época em que o cristianismo estava começando a surgir, começando a criar forma, as pessoas estavam começando a aceitar aquela nova maneira de ver e de viver a partir daquilo que Jesus ele apresentou, e muitos começaram a seguir Jesus, e ao seguirem Jesus, eles começaram agora a ter muitas perseguições pelo fato de começarem a ir por um outro caminho que não era o usual, o tradicional daquela época. E é nesse contexto que, então, Pedro ele vai escrevendo as suas cartas, e não somente Pedro, né, como tantos outros, Paulo, João, Tiago, eles vão escrevendo cartas e vão direcionando a grupos, a pessoas estas que muitas moravam em Jerusalém e precisaram sair fugidas para outros lugares, e pessoas que estavam já em outras cidades, regiões e povoados, enfim, e começam agora a ouvir essa nova mensagem que está chegando e começam a aceitar essa mensagem, e a partir dali começam também a sofrer diversos tipos de perseguições. E é neste contexto que Pedro, então, ele escreve o que está aqui em 1 Pedro, capítulo de número 4, como eu falei para os irmãos, do verso 12 ao verso de número 14. E ele fala o seguinte: Amados,
Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecido. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sejais injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E este verso, ou esta sequência de versos, me fazem pensar bastante. Eu não sei o que os irmãos olham para esse texto e como é que eles pensam, mas me fazem pensar bastante. Como que alguém não vai estranhar ser perseguido ou ser maltratado por questões da vida e logo depois olhar para tudo isso aí e não achar que é algo realmente extraordinário que lhe está acontecendo, no sentido de ataques realmente do inimigo? Mas no verso de número 13 fala que além de não ficar estranhado com aquilo, não achar a situação estranha, ainda precisamos ficar felizes, se alegre, na medida que nós participamos. E esse ponto eu creio que é muito importante. Na medida que nós participamos daquilo que ele vai chamar aqui, que é o sofrimento de Cristo, aquilo que Jesus passou por nós, porque logo depois, na sua glória, nós seremos também exaltados. E existe aqui um paradoxo, existe aqui algo muito complexo, que é a questão do grande conflito. Vamos estar de um lado, de uma batalha, do outro lado está o inimigo da batalha, do nosso lado cremos que está o Senhor e glorificamos a Ele por isso, mas todos os dias nós somos brutalmente atacados com situações que são diversas. Família, emprego, saúde, área financeira, são várias áreas que os ataques do inimigo, eles vão chegando. E ele, maldoso como é, ele vai justamente atacar aquilo que mais machuca a gente. Então, esse ponto nós precisamos sempre também entender e levar em consideração. O que a nossa vida, ou o que acontece na nossa vida, para percebermos que, por mais que diversos ataques aconteçam e são realmente ataques gigantescos, ainda assim, a nossa vida ela precisa estar totalmente ligada àquilo que o Senhor tem de especial, de bondoso, de glorificação assim para a nossa vida. E quando eu estava lendo esse texto, a gente gosta de revisitar as nossas memórias, de repensar naquilo que Deus fez na nossa vida em diversos momentos. E daí eu ficava imaginando quantas vezes na minha vida pessoal eu olhei para uma situação e falei, Senhor, isso é o fim, não tem como, não dá para mudar, porque essa situação aqui é uma situação que não vejo uma luz no final do túnel. E depois, com o passar dos dias, com o passar das horas, os momentos ali, a situação ela vai se encaixando e nós percebemos que mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor aproveita tudo aquilo para nos ensinar algo, para nos fazer crescer espiritualmente falando. E isso é algo maravilhoso. É claro e evidente que a Bíblia não quer nos ensinar que nós devemos gostar do sofrimento e fazer de tudo para sofrer. Não é essa a ideia. Mas é mostrar que, mesmo em meio a tamanhas dificuldades, o Senhor se preocupa em nos cuidar. Ele se preocupa em olhar para cada um de nós e entender que se nós vivemos tal situação, por ser fiel, por amar o Senhor, por glorificar o nome de Deus, nós nunca, em hipótese alguma, seremos abandonados pelo Senhor. E como eu disse, às vezes é a família que é atacada. Às vezes é um pai que olha para os filhos, é uma mãe que olha para os filhos, é um filho que olha para os pais, olha os irmãos e vê aquela questão toda acontecendo. E, Senhor, o que está acontecendo? Como vamos sair disso aqui? E Deus, ele está trabalhando, ele está atuando, ele está mostrando que tudo está baixo o controle dele. E é algo muito importante. Tem um pensador, eu vou até citar alguns pensadores aqui nesta manhã, e ele fez alguns livros, ele é muito conhecido, chamado de C.S. Lewis,
que ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele sussurra em nossos prazeres, ele fala a nossa consciência, mas ele grita nas nossas dores. E quem nunca ouviu o Senhor gritar quando está em sofrimento, quando está na angústia, quando está sem entender muita coisa, e Deus, ele está ali falando conosco também. Talvez seja por um coração mais sensível, um coração que está mais choroso, mais angustiado, mais aberto às provisões divinas. Mas a grande questão, meus irmãos, é que Deus se preocupa e muito por aquilo que nós estamos passando, vivendo em cada momento. E daí ele continua falando como se o sofrimento fosse um megafone, um microfone de Deus, para falar conosco, para nos convidar realmente a viver algo diferente, juntamente com o Senhor. Isso é maravilhoso. Ora, se nós temos a segurança que o Senhor está preocupado conosco e que ele realmente quer nos cuidar, isso de fato é uma bênção. Eu olhei ali, a minha tia Maria também está conosco. Minha tia, Deus abençoe a senhora. E é uma alegria olhar que mesmo em meio a tudo que nós passamos, existe uma preocupação de um Criador que quer realmente cuidar de nós. Mas é claro, irmãos, que eu também não poderia, de maneira nenhuma, negar que, por muitas vezes, os questionamentos, eles acontecem. É quando alguém, às vezes, para no meio da rua, ou está dormindo e acorda ali na madrugada, e fica olhando para o tempo, olhando as horas da madrugada passando, ali passa-se o tempo, daqui a pouco já o galo canta e começa o dia, e as perguntas continuam. Senhor, por quê? Senhor, por que o Senhor permitiu tal situação? Mas, Senhor, por que eu tenho orado, tenho pedido, tenho clamado, e o Senhor parece que ainda não disse nada? E muitas vezes nós passamos por isso de maneira muito sequencial. Muitas vezes isso vai acontecendo e as perguntas vão surgindo e vão, e vão, e vão. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Mas realmente, é no meio de todas essas questões e questionamentos que o Senhor se aproveita para nos ensinar também. E para nos mostrar muitas coisas. Até porque nada no mundo, no universo acontece sem realmente Deus estar ali cuidando. E quando nós olhamos para a Bíblia, não existe margem alguma para se acreditar no acaso. A Bíblia, ela vai totalmente contra o acaso, contra a sorte, simplesmente, ou que as coisas acontecem de maneira que vão seguindo sem ter um controle realmente divino. E eu me lembro que certa vez eu estava na faculdade ainda, conversando ali e tal, e um dos nossos professores na faculdade, ele nos falou uma frase, um pensamento que mudou muita coisa na minha forma de pensar. Ele falou o seguinte, que nem tudo que Deus permite é o que ele realmente quer. E eu precisei pensar muito sobre isso, pensar muito sobre essa frase e buscar entendê-la, porque não é uma frase tão até simples de ser entendida. Nem tudo que Deus permite é o que ele realmente quer. E isso me ajudou a entender muito as questões da nossa vida, o sofrimento humano, as guerras, os conflitos, as pessoas que nós amamos, que passam por questões difíceis. E realmente, não é que Deus queria aquilo, mas nós temos um livre-arbítrio. Infelizmente, o livre-arbítrio de um interfere no outro. Infelizmente, a busca de poder por uns acaba com a vida de muitas outras pessoas. Infelizmente, alguns que querem ser maiores pisam nos outros. Mas vale ressaltar que mesmo em meio a tantas dificuldades e questões, o Senhor nunca deixou de olhar com um olhar muito atento para os seus filhos. Eu me lembro, inclusive, aqui da história, os irmãos certamente conhecem a história de Elias, a história de Jó, a história de Pedro, dos demais discípulos. Elias, por exemplo, ele sai, ele prega, ele fala, ele anuncia, ele vai lá no reino onde estava Jezabel, ele fala um monte de coisas importantes para direcionar o povo.
E de repente Elias se vê fugindo, de repente ele já está dentro de uma caverna ali, angustiado, falando: Senhor, eu quero morrer. Eu fui, eu falei, eu preguei, e aqui eu estou sem nada. Eu estou meio que quase que abandonado, eu quero morrer. Porque é isso que aparece muitas vezes. Parece que quanto mais nós falamos e anunciamos e pregamos e louvamos e oramos, as situações da vida, elas insistem em estar nos atacando. E eu percebo que muito disso vem também por essa percepção. Percepção de ver ali que essa oração, ou esse clamor que acontece ali na nossa vida, e esse ouvido mais atento, é uma forma também de olharmos o mundo e ver que o sofrimento realmente é algo espirituoso que acontece, que a gente não consegue controlar, mas conseguimos confiar. E esse é um grande ponto. Eu não consigo controlar o sofrimento, mas eu consigo confiar mesmo em meio ao sofrimento. Tem um escritor que ele é bem conhecido, que ele diz o seguinte: se alguém olha para o mundo como está, e essa pessoa não sente absolutamente nada olhando para o mundo, essa pessoa é de fato insensível, porque é impossível olhar para o mundo e não sentir compaixão. Lembre-se quando Jesus ele chega próximo a Jerusalém ali, ele olha para Jerusalém e ele chora. Jesus chora e fala: Jerusalém, como eu queria abraçar, como eu queria acolher vocês. Lembre-se quando Jesus, diversas vezes, ele vai estar com os necessitados. Ele vai estar com aquele que estava doente, o cego, o coxo, o endemoniado. Ele vai estar com aqueles que os outros apontam o dedo e falam: essa aí tem que morrer, porque ela foi pega em pecado. E lá nós temos quem? Jesus. De braços abertos, cuidando, amoroso, mostrando e tudo aquilo. E muitas vezes, como eu disse agora há pouco, a pergunta que surge é: onde está Deus quando tudo isso acontece? Onde está o Senhor quando o sofrimento está batendo a porta ali? Onde está o Senhor? E John Stott, que também é um outro comentarista bíblico, pregador e tal, ele fala o seguinte, que quando nós olharmos para essa questão e perguntarmos onde está o Senhor, onde Deus está, nós podemos perceber que o Senhor está lá na cruz. Quando ele morreu na cruz, sofreu em nosso lugar. Quando eu estou sofrendo, eu posso olhar para a cruz de Cristo e perceber que Cristo sofreu e muito no meu lugar. E é isso que Pedro, ele vai dizer nesse texto. Vocês são participantes do sofrimento de Cristo. Porque Cristo foi atacado, muito atacado, por causa de cada um de vocês, ou seja, por causa nossa. E quando nós somos atacados também, é porque nós somos participantes daquilo que Jesus sofreu. Afinal de contas, nós estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual. E quando estamos em batalha espiritual, o estranho é não ser atacado. O ser atacado não é estranho. Afinal de contas, aquela pessoa, ela está se posicionando de um lado. Isso é muito importante. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência de cuidar de alguém que está buscando ali, próximo de ser batizado, algo do tipo. Como essas pessoas são grandemente atacadas. Ela começa ali a estudar a Bíblia, a ler, não, eu quero realmente fazer parte, eu entendo que Jesus morreu por mim. E aí, as lutas intensificam. Essas pessoas são grandemente atacadas. E tanto aquele que está estudando, quanto aquele que está ministrando os estudos, e as situações vão ali acontecendo de maneiras seguidas de ataques. Por que isso? Porque nós estamos em uma batalha. E se estamos em batalha, não há por que pensar que não seremos de fato atacados e muito atacados. Mas o que nós temos na Bíblia, diversos momentos, diversas vezes, é que o ataque acontece, mas de prontidão vem o socorro divino.
E o socorro divino, quando ele chega também, ele muda e muito a nossa história. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu estava passando por um dos momentos mais complexos, assim, eu diria, da minha vida. Alguns da minha família vão saber ali e tal, até comentei já isso aqui também nas minhas igrejas. Se não me engano, eu também vi aqui que a minha tia Raimunda, tia Toca, a gente fala de tia Toca carinhosamente, parece que ela está conosco também. Se for, ela mesma, tia, um grande abraço. E eu me lembro que eu me formei na faculdade, terminei os estudos ali, e eu voltei para trabalhar em Brasília, só que estávamos no Brasil todo com uma dificuldade muito grande para começar trabalho, ser chamado para o Ministério Pastoral e tal. E eu me lembro que eu comecei a passar, e eu passei nesse processo todo 4 anos esperando para começar a trabalhar. E hoje já tenho 5 anos de ministério, mas esse período anterior foi um período muito, muito conturbado e complicado na minha mente. Porque eu me perguntava, Senhor, eu saí da minha casa, fui estudar, estudei e tal, e agora estou voltando, mas eu não tenho ainda algo oficial no sentido de começar realmente o ministério de maneira oficial. Eu estava trabalhando e liderei um projeto chamado One Missão durante 2 anos, depois eu trabalhei de obreiro bíblico auxiliando alguns pastores, e depois eu fiz algo muito parecido, que foi um outro tipo de auxílio, mas também auxiliando pastores com a área de evangelismo. Foram 4 anos. E eu me lembro que durante esses 4 anos, eu me perguntava muitas vezes, mas Senhor, por quê? Será que eu me confundi no chamado? Será que não era isso que o Senhor queria para a minha vida? Será que todo esse momento que eu estou passando conturbado e de me perguntar sobre isso e de orar, de pedir oração e tal, e as coisas não estarem acontecendo ainda, por quais motivos são? E é claro que nessa época eu não era o único que tinha formado, que estava querendo começar um trabalho, mas que não conseguia ainda, porque nós tínhamos, inclusive, uma fila de pastores que se formaram, mas que estavam sendo encaixados aos poucos. E eu me lembro que por muitas vezes eu orei e pedi ao Senhor, mas Senhor, por quê? O que está acontecendo e tal? E era, de fato, as minhas lutas ali. Mas depois de tanto tempo orando, clamando, pedindo, o Senhor ele vai nos mostrando, né, nos mostrando os motivos, os porquês. Mas eu não posso negar algo. Isso seria injusto da minha parte. Se eu negasse algo hoje, depois desse longo período, desde formação, como eu disse, 4 anos, mais 5, 9 anos de formado, eu não poderia negar de forma nenhuma. Primeiro, que Deus cuidou da minha vida e que mesmo em meio a tantas incertezas, Ele esteve mostrando, calma, tenha paciência, aprenda com o processo, calma. E depois de tanto tempo, hoje eu posso olhar para trás e ver o quanto eu aprendi nesse tempo. O quanto eu aprendi. Eu até poderia dizer que esse foi o meu deserto pós-faculdade, sabe? Mesmo quando Moisés saiu para o deserto para poder aprender e ser moldado pelo Senhor, eu diria que este foi o meu momento de ser moldado por Cristo. Porque a gente sai da faculdade com muitos sonhos, muitas ideias, muitos métodos e tal, mas ainda muito cru de muitas coisas, de experiência. E esse tempo foi o tempo que o Senhor me usou para me dar experiência, para me ajudar a ter uma prática que até então eu nunca tinha feito, mas a partir daquele momento que eu saí da faculdade e para o lugar que eu fui trabalhar, eu aprendi a fazer, que foi todos os domingos nós íamos até um monte que tinha onde nós morávamos ali. Eu morava no Novo Gama, aqui ao ladinho de Brasília, e nós íamos até um monte ali, e nesse lugar nós orávamos e pedíamos e clamávamos e tal. E isso me ajudou muito a entender o processo, o cuidado, a orientação divina. Me ajudou demais. E mesmo quando alguma coisa não surgia, ou não saía como eu queria, ainda assim eu olhava para aquilo e via Deus conduzindo cada detalhe, cada detalhe. E como eu disse, a pergunta que nós sempre fazemos é: onde está o Senhor?
E ele está ali, do nosso lado, mostrando, filho, vai com calma, eu estou conduzindo tudo, eu estou guardando você, eu estou te ensinando. E muitas vezes eu até, né, uso esse exemplo para mostrar que muitas vezes aprender a respeitar o processo divino, de educação divina, é muito importante. Moisés, ele passa anos no deserto para novamente entender o processo de como Deus usaria ele para cuidar do povo. Depois nós podemos ver tantos outros personagens, Elias, que eu citei agora há pouco, que também passa novamente no deserto, para Deus ensiná-lo novamente ali, quem sabe a viver alguma coisa. O próprio Jó, que é considerado na Bíblia, já começa falando sobre Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas o processo de Jó, totalmente doloroso. Mas Jó, no finalzinho do seu livro, quando ele vai caminhando para as conclusões, ele fala algo que é: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. E é assim, irmãos, muitas vezes no meio das incertezas, que nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois desse processo todo, eu aprendi a experimentar o Senhor. Eu aprendi a olhar para o Senhor, eu aprendi a ver o Senhor com outros olhos. Tem um hino que nós devemos conhecer todos, ele vai dizer que o ouro na chama, ele duplica o valor. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca se viu olhando para algo, fala: mas Senhor, o que fazer? E ali é o Senhor, cuidando, mostrando, orientando, restaurando a nossa vida. E eu acredito fielmente que Deus, ele tem muito a nos ensinar justamente no processo que nós estamos passando. E esse processo, ele vai nos ajudando a entender e a experimentar e a confiar no Senhor. Confiança extrema em Cristo. Confiança sabendo que tudo que acontece na nossa vida está baixo o cuidado do Senhor. Sofremos ataques e ataques diversos, e não tem como negar isso. Não tem como negar que o inimigo, ele nos ataca de maneira feroz. Mas também não tem como negar que mesmo em meio a todo este tipo de situação, nós temos um Deus que está cuidando. Não dá para negar o cuidado divino. Não dá para negar a forma como Deus, ele de fato nos abençoa. E eu li com os irmãos, e quero até repetir essa leitura do verso de número 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Faça este exercício. Quando nós somos muitas vezes atacados, é porque nós estamos do lado do Senhor. Se o inimigo te ataca ferozmente e de maneira pesada, é porque você se posicionou de um lado. Não está de qualquer lado na batalha, mas você tomou uma posição, um posicionamento. Eu vou servir ao Senhor. E é claro e evidente que o inimigo, nessa hora, vai: então, eu preciso aqui destruir, acabar com a vida dessa pessoa. E nós não somos dignos de ser amados pelo Senhor. Nós não somos dignos de receber o seu cuidado. Mas Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele morre na cruz, ele nos dá essa dignidade diante ou por meio do sofrimento de Jesus em nossas vidas. Então, meus irmãos, eu diria que tudo isso que nós passamos e essa pergunta, se Deus de fato se importa, é o entendimento de que ele se importa com tudo que nós passamos, mas esse momento de, muitas vezes, angústia, sofrimento, que nós enfrentamos também, é uma escola de Deus nos colocando cada vez mais próximo dele, nos ajudando a confiar no Senhor, nos ajudando a caminhar com ele. E o nosso dever é continuar orando, continuar clamando, continuar pedindo ao Senhor.
A irmã White, em um de seus diversos livros, ela vai citar, por exemplo, que as orações dos pais pelos filhos, elas são orações que o Senhor ele se preocupa em estar atendendo. Porque o Senhor sabe daquilo que aflige o coração de um pai ou de uma mãe em relação aos seus filhos. A minha filhinha, como eu mostrei na foto agora para os irmãos, ela tem 1 ano e 3 meses. E eu sei o quanto me preocupa já essa questão do futuro dela, o que vai ser, as escolhas que ela vai ter na vida, o que ela realmente vai querer viver na vida dela, porque chega um momento que eu vou conseguir estar orientando, cuidando, aconselhando, mas vai chegar um momento na vida dela que ela vai precisar tomar a decisão dela, que ela vai seguir o caminho dela. E, novamente, eu creio que essa confiança que eu preciso ter em deixar que ela alce os voos dela para viver com o Senhor enfim, caminhar com Cristo todos os dias, é algo que vai fugir das minhas mãos. E às vezes é a mesma coisa com aqueles que têm filhos já adultos também. Foge do nosso controle, estar no tempo todo cuidando. E essa pessoa, ou os nossos filhos, eles podem morar muito longe. E não vai ter o nosso abraço todo dia. Mas eles nunca vão poder fugir das suas orações. Eles nunca vão poder fugir de ser alcançados por aquilo que Deus faz por intermédio do clamor dos filhos dele. Isso é uma bênção. É uma bênção saber que Deus, ele cuida, ele orienta, ele mostra, ele restaura, ele está ali juntinho. Afinal de contas, existem muitos de nós que enfrentamos muitas batalhas, mas é bom sempre ter isso em claro em nossa mente. Deus é um Deus de aproximação. Ele está ao nosso lado. Deus está sempre do nosso ladinho, sempre cuidando de cada um de nós, sempre mostrando que Jesus, ele foi muito preocupado com aquilo que nós passamos. Se pelo nome de Cristo Jesus, vocês sofrerem algum tipo de injúria, de serem maltratados e perseguidos, vocês são felizes, porque vocês estão andando no caminho correto do Senhor. Isso é de fato muito importante. Me permita ler um último texto aqui, no mesmo livro de 1 Pedro, porém aqui no capítulo de número 5, no verso de número 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, esse é o grande ponto, e isso eu gostaria muito de que pensássemos sobre isso. Todas as vezes que alguma situação difícil permear ou adentrar em sua vida, fale com o Senhor, continue clamando a Ele, entenda que quando há um posicionamento de um lado, o Senhor, Ele vai estar cuidando de cada um de nós. Quando há um direcionamento de alguém que deseja de fato caminhar com o Senhor, Deus vai estar do ladinho. E é uma promessa eterna. A promessa de quê? Deus se importa com seus filhos. Deus deseja e muito cuidar dos seus filhos, abençoar os seus filhos. Deus se importa com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós vivemos, com a forma com que a nossa família está, com a nossa saúde. Deus se importa com tudo isso. E não existe alguém que está passando por alguma dificuldade e essa pessoa vai estar longe do olhar do Senhor, de maneira nenhuma. Todo aquele que enfrenta algum tipo de dificuldade, esta pessoa, eu tenho segurança em afirmar, é fruto do olhar do Senhor. É fruto do olhar de Cristo. Experimente durante o seu dia tirar algum tempo para pensar no passado e lembrar, Senhor, me lembre momentos na minha vida em que eu passei por dificuldades, por aflições e algo do tipo, e hoje, depois de um tempo, eu posso olhar e ver
que a sua mão me conduziu, me mostrou, me direcionou naquele momento. Experimente fazer isso durante o seu dia hoje. E, irmãos, vamos perceber algo muito importante. Quando nós fazemos isso e tomamos essa atividade, sabe, essa experiência de tentar se lembrar. Olha, no ano tal, o Senhor fez isso por mim, e eu olhava e pensava, nossa, aqui acabou tudo. E depois Deus foi lá e reconduziu. É uma família restaurada, são filhos que aceitam regressar ao caminho do Senhor, são situações de saúde que na hora que você recebe o baque do diagnóstico, nossa, agora acabou tudo. E depois de muito tempo você olha para trás e fala, olha, o Senhor realmente, Ele cuidou, Ele orientou, e acima de tudo, Ele me ensinou no processo. Irmãos, Deus, ele se aproveita daquilo que nós passamos para sempre nos orientar. E eu creio que isso é lindo da parte do Senhor. É lindo olhar que Ele se aproveita para nos cuidar, sabe? Não é que Deus, Ele, repita, não é que Ele queira que eu esteja sofrendo como se fosse um sadomasoquista, né? Não é isso. Mas o inimigo ataca e Deus transforma aquilo em alguém que vai viver e vai caminhar com ele. Exemplo, o inimigo atacou Jó, queria matar, acabar com a vida de Jó. E Jó experimentou o Senhor. E Jó viveu algo grandioso com Cristo. Muitas vezes o inimigo ataca a nossa vida e aquilo é transformado pelo Senhor em aprendizado, em conhecimento, em convivência e, acima de tudo, é transformado em joelhos dobrados, clamando ao Senhor. E a experiência de quem vive tal situação é simplesmente maravilhosa. Então, meus queridos irmãos em Cristo, eu desejo que o Senhor cuide muito da sua vida, que Ele te ajude a entender que situações da vida não são, de maneira nenhuma, abandonos do Senhor. Mas é graça, é misericórdia, é cuidado, é redenção, é transformação, é um coração sendo moldado por Cristo, modificado pelo Senhor. Então, lembre-se disso. Cristo, Ele nos cuidou e Ele sofreu o pior sofrimento por nós lá na cruz. E agora é o momento de nós regozijarmos, alegrarmos e caminharmos com o Senhor, entendendo que tudo que deveria passar de sofrimento, Cristo já passou. Nós somos agora co-participantes, como vai dizer aqui Pedro, mas acima de tudo, nós temos a bênção de conhecer o que a Bíblia nos ensina sobre isso e entender que Cristo Jesus, Ele não nos abandonou de forma nenhuma. Isso é algo muito importante. Que o Senhor te cuide, que o Senhor abençoe a sua vida em cada momento e realmente que a sua vida seja totalmente pautada na confiança. Confiança de que tudo está baixo a direção do Senhor. Irmã Rita, não sei se eu posso fazer oração agora com os irmãos ou se tem alguma outra parte. O que a senhora me diz? Pode sim fazer oração, pastor. Posso? Tá bem. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar nessa oração a justamente conversar com o Senhor e se exercitar pedindo a Ele que te mostre todas as vezes que Ele conduziu, guiou e orientou a sua vida até aquilo que você está vivendo agora de transformação espiritual. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo seu cuidado, obrigado por suas bênçãos e obrigado também ao Senhor por nos ensinar em meio a todo este processo que muitas vezes passamos. Às vezes, quando estamos no olho do furacão, olhar para uma eventual saída é quase que impossível, porque o olhar humano, ele é um olhar um tanto quanto limitado. Mas, ó Senhor, quão maravilhoso é saber que nós não temos um Deus que está preocupado simplesmente com o agora. Nós temos um Deus preocupado com o nosso futuro e, acima de tudo,
preocupado com a nossa salvação. Então, Senhor, por muitas vezes nós vamos ser como o ouro, que passa por esse processo do fogo, mas que lá daqui a pouquinho ele está com o valor duplicado, triplicado, justamente porque nós temos um Deus cuidadoso. E nós rogamos ao Senhor também que o Senhor transforme todo aquele tipo de angústia, sofrimento que possa ter em algum coração. Transforme isso, Senhor, em confiança no cuidado divino. E que a resposta seja muito bem clara. Sim, nós temos um Deus que se importa conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca fomos abandonados pelo Senhor. E mesmo quando a madrugada for grande, e mesmo quando o sono não chegar, que no meio de todas as preocupações e pensamentos, algo fique muito claro na nossa mente. Deus se importa comigo. Não estamos sozinhos. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus. Obrigado porque na cruz do Calvário ele nos torna dignos de amor, de misericórdia, de salvação. Graças te damos e rogamos a ti também um ótimo dia em tua presença. No nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Muito Glória a obrigada. Deus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Nossa Amém. amada Eu também, pastor. Que boa lição. Graças Obrigada a Deus. por trazer a mensagem aqui para nós no dia de hoje. Essa mensagem que veio direto do céu. O Espírito Santo falou através do Senhor. Que Deus abençoe o seu ministério, pastor. Continue abençoando. Que Deus continue abençoando a sua família. E Amém. seja bem-vindo aqui ao nosso PG, viu, pastor? E todos que passam aqui pela primeira vez são batizados, viu, pastor? Olha que bênção, coisa boa. É, E Vou nós vamos fazer uso. batizar, né, Alessandra? É isso aí, eu vou chamar nossa irmã Maria Lúcia. Já Pode estou falar, aqui, irmã Maria Lúcia. já estou aqui. Pastor Jobson, nós do pequeno grupo dizemos ao Senhor, nós te amamos, precisamos de você para ser feliz. Falo você porque tem idade de ser meu filho. Para ser feliz, você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque você existe. Faz parte da nossa família, nosso irmão e nosso filho em Cristo Jesus. Amém, amém. 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 Obrigada, preciosa irmã Maria Lúcia, sempre nos ajudando aqui. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Amamos você também. Pastor, agora o senhor já sabe o caminho, viu? As portas estão sempre abertas. Quando tiver um tempinho no ministério, eu sei que é corrido, mas será uma alegria para nós termos o senhor aqui, viu? Deus te abençoe. Tá bem, minha Que irmã. Deus continue tá abençoando, ó. assistindo. O Espírito Santo continue lhe usando para trazer essas mensagens tão maravilhosas. Que mãe precisa ouvir isso, né? Como a gente ora tanto pelos filhos e a gente sabe que temos um Deus que cuida da gente, como aí a gente diz, oh, Deus cuida de mim, eu tenho que cuidar de meus filhos também, né? Olha a cara Amém. de alegria. Olha Nem aí. cabe, nem se cabe, né, irmã Rita? Deus seja louvado. Obrigada, irmã pastor. Rita. Obrigada, Obrigada. querida irmã Rita, irmã Tânia, irmã Cacá, não sei se ela está aí, mas se ela está também, eu sei que ela sempre nos ajuda. Obrigada a cada intercessora, obrigada a cada um de vocês. Tá. Bom dia Bom todo. dia, irmã. Tinha certeza que você estava aí nos bastidores. Olha, essa equipe é extraordinária, viu? Querido PG, ninguém faz nada sozinho, tá bom? Nesse momento, então, eu convido você a abrir a sua câmera, a abrir o seu áudio e dar um bom dia com alegria. Vamos iniciar esse dia com um bom dia, muito alegre. Acredito que está liberado, né, os microfones? Abre aí, vamos testar. Bom dia. Bom Bom dia. Bom dia. Bom dia, com alegria. Pastor, Por essa mensagem maravilhosa. Bom dia a todos. Verdade mesmo. Amo vocês, meus amores. Amo vocês muito. Claudinha, minha linda. Irmã Valdecina, irmã Marta, irmã Tânia, Irmã Cacá, Maria sorrindo lindo Messias. ali, irmã Paula.